queridos, hoje nós falaremos sobre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bem-vindos à nossa série Compreendendo as Escrituras, ok? Falaremos então sobre essas duas árvores que são destacadas lá no texto de Gênesis. E nós vemos em Gênesis que de todas as árvores que Deus havia criado, ele mencionou somente a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, por que, meus amados, só essas árvores foram mencionadas? Qual é o significado delas para nós, né? Os seres humanos? Elas são simbólicas ou são reais? Então, por serem destacadas das demais árvores, nós vemos que elas eram especiais. Concorda comigo? Vamos então analisá-las, tá? Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 9. Gênesis 2, 9. Está escrito: do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Como nós acabamos de ler, as demais árvores aqui foram mencionadas de forma geral aqui. Aqui diz que essas árvores eram agradáveis à vista e boas para alimento. E em seguida, então, nós vemos aqui sendo especificado a árvore da vida que estava no meio do jardim e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma pergunta: essas árvores, elas eram literais ou simbólicas? As duas árvores eram plantas reais, ok? Mas o efeito era simbólico, na verdade. Elas eram literais mesmo, existiram, tá? Mas o efeito delas era, na verdade, um simbolismo. Essas duas árvores realmente existiram, né? Deus as teria escolhido para simbolizar, na verdade, a realidade que ele queria destacar no homem, né? Ou seja, a vida eterna, como resultado da obediência a ele. Deus disse para Adão, né? De todas as árvores do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma. Então veja que o sentido aqui da existência dessas árvores estava ligada à obediência ou não do homem. Então, na verdade, existem duas linhas de interpretação em relação a essas árvores, ok? Em primeiro lugar, existem aquelas pessoas que entendem que as árvores eram literais e que seus frutos não tinham em si mesmo nenhum tipo de poder, né? O efeito do fruto era simbólico. E existem as outras pessoas que entendem que as árvores eram literais e seus frutos tinham algum tipo de poder, tinham propriedades especiais em seus frutos. Essa é a segunda interpretação. E eu fico com a primeira. Amém? Eu fico com a primeira interpretação. Pois se nós formos ver outros textos na Bíblia, nós vemos que a Bíblia, ela ensina sobre esse sistema, que é um sistema de sacramentos, né? Que quer dizer algo visível para comunicar algo invisível. Deus usa esse sistema na Bíblia e nós vamos ver agora, né? Ele usa justamente para transmitir verdades espirituais para o homem. Vamos a alguns exemplos que Deus usa. Por exemplo, água no batismo. A água é visível ou é invisível?
Pergunto para você. A água é visível, a água do batismo. E ela comunica uma realidade invisível. O que é a água do batismo? É a morte do velho homem e a ressurreição do novo homem. Não é isso que ensina? Quando as pessoas são batizadas, elas descem literalmente as águas batismais. Não é mesmo? Só que esse ato de ser batizado ensina verdades espirituais, na verdade. Né? Então, ensina realidades invisíveis, né? Algo que aconteceu conosco no nosso interior. Amém? A conversão, né, do coração da pessoa, o novo nascimento de uma pessoa, algo que aconteceu no interior da pessoa. Mas, literalmente, nós descemos as águas. Ok? Tá clareando para vocês? Um outro exemplo, o pão e o suco da videira, né? A ceia, por exemplo. Os elementos são visíveis. Nós, literalmente, comemos o pão da ceia. E bebemos também, né? O suco da videira. São visíveis. Só que comunicam os efeitos da morte de Cristo. O pão aponta para o corpo de Jesus. E o suco de uva para o sangue de Jesus. Então, na verdade, nós não estaremos comendo literalmente da carne de Jesus, né? Mas são verdades espirituais comunicadas através do pão e do vinho, ok? Nos fala do sacrifício de Jesus, né? Da sua morte, do derramamento do seu sangue lá na cruz por todos nós que estávamos perdidos, ok? Eu acho que esses exemplos ficou claro, né, para todos nós. Então, as duas árvores lá de Gênesis, elas foram reais, de fato. Elas foram usadas por Deus como símbolo da vontade dele, meus amados. Da vontade dele ao homem, a nós, né? De que comessem do que Deus mandou comer e se afastassem do que Deus mandou afastar. Então nós aprendemos verdades espirituais. Agora nós veremos sobre os significados, ok? A árvore da vida, meus irmãos, nos fala da plenitude da vida que nós encontramos como resultado da vontade de Deus. Amém? Então, a árvore da vida, quando nós nos alimentamos da árvore da vida, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Nós estamos ingerindo para dentro de nós a vida abundante de Deus. Veja João, capítulo 10, vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Vamos ver o que está escrito. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então vejam, Jesus aqui na parte B deste versículo, ele diz que ele veio para que tenhamos vida abundante, meus amados. E como é que nós adquirimos essa vida abundante? Quando obedecemos, quando nos submetemos a Cristo, amém? Aquilo que Ele nos manda fazer, né? Aí nós somos inseridos na vontade do Pai e, consequentemente, viveremos a vida abundante, viveremos em novidade de vida, como está escrito em João, ok? Uma observação também que eu quero fazer é que a árvore da vida, ela é mais uma vez citada nas referências do livro de Apocalipse.
nós vemos ali várias referências, várias citações da árvore da vida. Vamos ver isso, queridos? Apocalipse, vamos lá para Apocalipse agora, capítulo 2, versículo 7. Apocalipse 2, 7. E veremos outras referências além dessa. Aqui diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então nós vemos mais uma vez a árvore da vida sendo citada, agora em Apocalipse 2, 7. E aqui Deus ele faz uma promessa, não é isso? Ele promete aos vencedores de receberem o direito de se alimentar da árvore da vida. E essa árvore da vida, ela se encontra no paraíso de Deus. Que coisa tremenda. Vejamos também Apocalipse. Vamos agora para o capítulo 22, Apocalipse 22, versículo 2. A palavra diz: no meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. São 12 meses, né? Um fruto para cada mês do ano. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Maravilhoso isso aqui, né? Novamente, a árvore da vida sendo citada agora no capítulo 22 de Apocalipse. E vejam que essas citações são somente de bênçãos, né? As bênçãos que o fruto da árvore da vida nos dá, né? As bênçãos que recebemos quando nos alimentamos da árvore da vida, que na verdade é o próprio Jesus, né? Glória a Deus por isso. Vejam o versículo 14 também, aí do mesmo capítulo 22 de Apocalipse. Está escrito: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Mais uma referência a ela. Veja também o versículo 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aqui no mesmo capítulo, né? 22, 19, mais uma vez, a árvore da vida sendo mencionada aqui. Mostrando então que Deus coloca novamente a árvore da vida na história, né? E de forma real, com significado simbólico, amém? No final dos tempos. E como eu disse para vocês, né, a árvore da vida, ela aponta para Jesus. Jesus é a árvore da vida, da qual nos alimentaremos quando também estivermos na eternidade com nosso Deus. Agora, queridos, a árvore do conhecimento do bem e do mal, lá em Gênesis, como nós já vimos, ela é descrita como sendo atrativa, boa, agradável, né? Porém, comer do fruto desta árvore era entrar por um caminho de desobediência a Deus, tá? Eu quero que você, só para confirmar, né, a descrição dessa árvore, aqui que no caso a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Gênesis, vamos voltar para lá, falando sobre essa árvore. Gênesis capítulo 3,
Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Está escrito: vendo a mulher que a árvore, no caso, a árvore do conhecimento do bem e do mal, era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, no caso a Adão, e ele comeu. Então, a descrição aqui da árvore do conhecimento do bem e do mal é justamente essa, né? É atrativa, é boa, é agradável. Só que tem um detalhe, né? Comer desse fruto é andar pelo caminho da desobediência. Queridos, o pecado, muitas vezes, ele é agradável, é gostoso, é bom. Só que a consequência do pecado, meus amados, é a morte, sabe? Nem tudo que é agradável, que é bom, que é prazeroso, é de Deus, sabe? Nem tudo. Né? Hoje nós vemos as pessoas se justificarem dizendo, né? O importante é ser feliz. Não importa o que a pessoa faça, se ela, por exemplo, está transgredindo a palavra de Deus, se ela está em franca desobediência e rebeldia a Deus, não adianta se justificar com este argumento, né? Sabe? Eu quero ser feliz. Né? Talvez poderá até ser feliz aqui, na terra, mas uma grande decepção o aguarda na manifestação da volta de Jesus. Né? Uma grande tristeza como consequência daquele pecado. E eu quero dizer que nós somente somos felizes de fato se obedecemos a Deus, se o temos como nosso Pai, se temos a Cristo como nosso Salvador e Senhor. Eu prefiro me alimentar da árvore da vida, que é Jesus, do que me alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, meus queridos, que é o caminho para a desobediência, para a libertinagem, que é o caminho para a independência de Deus, o caminho para a rebeldia. Foi esse o caminho que Adão e Eva escolheram, né? E por causa do pecado deles, todos nós, né, nascemos em pecado. Então, queridos, a árvore do conhecimento do bem e do mal foi uma estrada, né, que levou, de fato, ao conhecimento do bem e do mal, só que de maneira errada, né? E conduziu para a destruição, para a morte. Pois, queridos, não há vida plena e abundante fora da vontade do Senhor, né? E somente a árvore da vida nos leva a fazer a vontade de Deus. Amém? E nós podemos ver que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não é mais mencionada na Bíblia. É só lá em Gênesis. Enquanto que a árvore da vida é mencionada várias vezes em Apocalipse, como nós vimos, né? Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal não estará no novo céu e na nova terra, meus irmãos, né? Pois lá não haverá nenhuma possibilidade de entrada para o pecado. Amém? Então, eu espero que você tenha aprendido um pouco mais da palavra de Deus, ao ouvir, né, sobre esse assunto da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. E que você decida no teu coração se alimentar sempre da árvore da vida. Amém? Se inclinar sempre para o caminho da obediência, do louvor e da adoração ao nosso Deus. Então, que Deus nos abençoe. Amém? Com mais esse estudo.